Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal. Vou deixar aqui o meu arroba, não se esquece de ir lá no Instagram, me seguir lá, pra gente poder estar dialogando, estar compartilhando algumas ideias por lá. E se você está aqui, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like aqui para saber que você está gostando do vídeo. E não se esqueça de comentar aqui embaixo de que cidade que você é, de onde você está assistindo esse vídeo, ideias que vocês queiram que eu traga aqui no vídeo sobre esse assunto, sobre a maternidade, tá bom? Conto com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto delicado. Porém, é um assunto que é necessário eu trazer aqui para vocês, para que vocês compreendam todo esse processo que eu passei para chegar até aqui, tá bom? No vídeo anterior, meu primeiro vídeo do canal, eu falei um pouco do processo de como foi esse processo de espera até receber o meu bebê milagre, que é esse bebezinho que eu estou esperando aqui na minha barriga e que hoje estamos completando 15 semanas. Antes desse bebezinho que eu estou esperando, eu tive 2 abortos. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como foi esse processo, para que a gente possa fechar esse assunto e dar continuidade à minha maternidade que eu estou vivendo hoje, tá bom? O primeiro aborto foi um aborto espontâneo e o segundo aborto foi um aborto retido. Eu vou começar falando desse primeiro, que foi espontâneo, que aconteceu em março de 2019. Para explicar para vocês um pouquinho do que é o aborto espontâneo, ele acontece entre 1 a cada 5 gestações descobertas e 1 a cada 3 gestações que ainda não foram descobertas. Que entra aqui o meu caso. Por quê? Eu tive o aborto espontâneo antes mesmo de descobrir que eu estava grávida. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse processo. Na maioria dos casos, o aborto espontâneo ele não acontece por uma ação, um comportamento, ou nem mesmo pelo nosso corpo, que muita gente fala, seu corpo não aceitou, seu corpo não aceitou o bebê, ele tá expulsando. Não é nada disso, gente. É uma simples questão de formação e adaptação do embrião ali no corpo da mãe. Ele pode se parecer muito com os sintomas da menstruação, as dores, as cólicas. Então, eu vou explicar agora um pouquinho pra vocês do que aconteceu comigo, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer com todas as pessoas que sofrem esse aborto espontâneo antes de identificar. Como eu disse pra vocês, o meu aborto, ele aconteceu em março de 2019. Eu não lembro exatamente a data, tá? Mas eu sei que foi em março. Por quê? Foi um dia que nós fomos em um parque de diversão que tinha aqui na minha cidade, em Campo Grande. E a princípio eu não estava sentindo nada, nenhuma dor, nenhum indício de menstruação, nem nada. E nesse dia eu dormi na casa de uma amiga e quando a gente chegou desse parque, eu comecei a sentir muitas dores, como se fossem cólicas, só que eram cólicas diferentes, não eram cólicas menstruais. Porém pareciam. Outra coisa que eu senti foi uma vontade muito grande de fazer o número 2, de fazer cocô. Só que todas as vezes eu ia no banheiro e não saía nada. E a sensação que eu tinha era que o meu corpo queria expulsar algo, queria tirar algo de dentro de mim. Tomei remédio, coloquei absorvente por precaução, com medo de que fosse a menstruação realmente que viesse descer, e fui dormir. Quando eu deitei para dormir, eu comecei a sentir dores ainda mais fortes. Eram dores que elas vinham e passavam. Vinham várias sequências de cólicas, não era uma cólica constante. Só que quando vinham, elas vinham de forma muito intensa. E eu passei a noite em claro, praticamente, passei a noite rolando na cama. E no dia seguinte, quando amanheceu, eu fui ao banheiro e o que eu vou falar aqui é um pouquinho delicado, se é que vocês me entendem, um pouquinho nojento. Então, quem não gosta desse tipo de assunto, pula um pouquinho o vídeo pra frente, só pra vocês entenderem de forma real o que aconteceu. Então, eu fui ao banheiro, tinha saído tipo um líquido, não era sangue vivo, não era um sangue menstrual. Era tipo um líquido, meio rosado, assim, meio avermelhado. Tinha alguns pontinhos de coágulos, assim, bem poucos mesmo. E tinha algo mais ou menos
de uns 2 centímetros, assim, uma pelezinha meio gelatinosa, mais ou menos. E era meio assim esbranquiçada, não era vermelho, não era um coágulo. E aquilo ali eu achei estranho. Mas não registrei nem nada, até porque pra mim era a menstruação que tava descendo, né? Que tava diferente, ou sei lá. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, chegando lá, conversando com uma amiga minha que já é mãe, expliquei, fui contar pra ela de todo esse tormento que eu tinha passado de sábado pra domingo. E conversando com ela sobre essas dores e sobre o que saiu, ela falou assim pra mim, ela falou, amiga, você não acha que você teve um aborto? Aí eu fiquei assim, eu falei, um aborto? Como assim? Eu falei, eu nem tô atrasada, nem desceu minha menstruação, como que eu tive um aborto? Aí ela falou assim, amiga, mas às vezes você ainda não tinha descoberto, às vezes tava muito no comecinho, e pode ter acontecido. E aí me veio aquela curiosidade, aquela coisa assim de, tipo, não, tá errado isso daí. Fomos pesquisar na internet imagens de aborto espontâneo no início da gestação. E eu vi várias imagens, quase todas elas bem parecidas com o que saiu. E foi a hora que caiu minha ficha que eu realmente poderia ter tido um aborto. E aí veio um desespero, eu chorei, assim, né? Porque como assim que eu tava grávida, eu tinha um bebezinho dentro de mim e agora eu já não tinha mais, né? Sem nem saber. Aí eu mandei uma mensagem pro Wesley e falei assim, amor, eu acho que o que eu tive foi um aborto. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, pelas coisas que eu senti e tal. Ele falou, não, nada a ver isso daí. Beleza, e assim, passou, eu esqueci, não fui atrás, não fui em médico, negligência da minha parte, porque eu deveria ter pelo menos ido investigar, mas me despreocupei, não foi nada e passou. E eu esqueci disso e continuei vivendo a minha vida normalmente. Então, 6 meses depois, em setembro, se eu não me engano, março, agosto, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em setembro, daquelas que precisa contar nos dedos, né? Em setembro, a minha menstruação estava atrasada há 2 dias, quando caiu minha ficha. E há uns 3 dias antes do atraso da minha menstruação, eu vi que minha barriga estava estranha, estava diferente. E me veio algo assim na minha cabeça sobre gravidez, mas passou. Falei, não tem como ser, né? Passou-se os 2 dias e nada na minha menstruação. E eu falei pro Wesley, eu falei, você vai ter que ir na farmácia comprar um teste. E ele já sabia que eu suspeitava, né, de que eu estaria grávida. E então, fiz o teste, deu positivo. Me deu bastante medo, confesso. Porém, ao mesmo tempo que eu fiquei com medo, eu fiquei muito feliz. O sonho de ser mãe, ele não veio agora, ele já vinha de antes. Então, eu fiquei feliz e nós começamos a planejar, começamos a sonhar, começamos a criar expectativas e tudo mais. E eu me entreguei realmente à maternidade, sabe? Pra mim, tudo era motivo de alegria e era uma alegria muito grande que eu senti naquela gestação. E com 9 para 10 semanas, mais ou menos, eu tive um sangramento ativo e intenso. E eu me preocupei, porque nunca tinha vindo assim. Então, já comecei a chorar, a gente foi correndo pra maternidade. Chegando lá na maternidade, eu tive que esperar um pouquinho. E eu passei pelo médico e ele mal olhou pra mim. Entrou eu e meu esposo. Meu esposo é prova de que isso aconteceu. E falou, olha, eu não tenho o que fazer, porque hoje é domingo, e domingo a gente não faz ultrassom aqui, e pra saber o que tá acontecendo só se eu fizer uma ultrassom. Ele não fez toque pra saber se eu tava com sangramento ativo, pra saber como que tava o colo do útero. Ele não fez nada. Não me passou nenhum medicamento, nem nada.
e simplesmente mandou eu embora pra casa e voltar na segunda-feira pra fazer a ultrassom. Na segunda-feira de manhã, fui em um outro hospital. Chegando lá, eu fui muito bem atendida, fui atendida de forma humanizada. Não imaginei que ia ser tão difícil falar sobre isso. Mas passei pela médica e ela fez o toque, viu o colo do útero, tava tudo certinho. Já não tinha mais sangramento ativo. Ela falou pra eu não me preocupar, que provavelmente estava tudo bem, que foi só um sangramento esporádico, isso pode acontecer. Mas pra tirar qualquer dúvida, ela pediu pra eu fazer uma ultrassom. Então fui e comecei a gravar como se eu fosse ouvir o coração do bebê. Eu tava gravando e a médica que tava me atendendo, ela só falou assim, ela falou, olha, Flávia, eu vi que você tá gravando, então eu vou pedir pra você parar de gravar pra eu te explicar o que tá acontecendo. E aí naquele momento a minha ficha caiu. Essa foi a minha última ultrassom. Deixa eu ver se dá pra pegar, ó. Aqui o bebezinho. Aí aqui é a atividade que tinha circulação sanguínea. Aí já não tava passando mais nada pro bebê. Aí tem aqui atividade cardíaca ausente. Aqui conclusão, óbito embrionário. Imediatamente fui no postinho que eu fazia o meu pré-natal do SUS. Levei a ultrassom pra ele, expliquei tudo o que tinha acontecido. E aí ele me falou que realmente o meu bebê ele tinha vindo a óbito e eu tava com aborto retido. Então, o aborto retido é um tipo de aborto que acontece por uma questão de formação do embrião, né? Ou alguma coisa que prejudicou que chegasse oxigênio pro bebê, alguma coisa assim. E o bebê ele vem a óbito e permanece por um período no corpo da mãe. Existem duas opções. Geralmente, como a minha aconteceu bem cedinho, aqui fala que eu tava de 9 semanas e 2 dias. Uma opção é de fazer a curetagem, ou você pode esperar o seu corpo expelir sozinho. Porque com esse tempo de gestação, é normal, o seu organismo vai identificar que o bebezinho, o embrião, não tem mais vida, porque vai se tornar um corpo estranho dentro de você. Então, ele me explicou, falou que você pode esperar até 15 dias. Aí eu optei por realmente esperar. Esses 10 dias foram os piores dias do aborto. Porque é muita confusão que passa na sua cabeça. Porque ao mesmo tempo que você tem o seu bebê ali dentro de você, você não tem mais ele. E eu comecei a jogar muita responsabilidade sobre Deus, sabe? Claro que Deus, ele pode fazer, mas conforme a vontade dele, né? E eu comecei a cobrar muito a Deus, sabe? Do porquê que aquilo estava acontecendo, eu não conseguia entender. Eu chorava muito todos os dias. Então passaram-se mais ou menos 12 dias. Se eu não me engano, quando eu completei 12 dias, foi quando aconteceu a expulsão. De sexta para sábado, eu comecei a sentir várias dores. Na sexta-feira à noite, eu comecei a sentir um pouco de dor. No sábado, eu comecei a ter alguns episódios de cólicas um pouco mais fortes. E é um processo muito doloroso. Só quem passa por esse processo para saber o que é a dor que é juntar a dor física, juntar a dor emocional, é um processo horrível. No sábado à noite, eu já comecei a sentir muitas contrações. E, gente, assim, é um parto. As contrações, elas começam a vir, elas começam a ficar ritmadas. Eu acredito que a dor não seja tanta porque pelo tamanho do bebezinho. E aí, quando eu comecei a sentir essas dores, eu lembrei lá de março. E foi exatamente isso que eu senti. Só que dessa vez eu tinha consciência do que era. E daquela vez não. Então,
aconteceu. Domingo, pela manhã, eu já não aguentava mais de dor. Eu já tinha passado sábado pra domingo a noite toda em claro, rolando de dor. O Wesley não sabia o que fazer comigo. Ele não sabia como que ele podia ajudar. Ele, às vezes eu ficava com dor, ele só esfregava as minhas costas pra aliviar um pouco a dor. No domingo, na hora do almoço, eu já não tava aguentando mais, eu estava exausta. Não conseguia, eu achei que eu não ia dar conta. E eu falei pra ele, vamos pro hospital, porque eu não vou dar conta de fazer isso sozinha. Ele foi tomar banho e eu fui e fiquei deitada na cama. E eu senti descer, eu senti sair. Aí eu falei pra ele, eu fui correndo, gritei ele, falei, sai do banheiro, porque tá acontecendo, tá saindo. E liguei o chuveiro e fiquei lá no box do banheiro e aconteceu. E saiu, dá pra ver nitidamente o embrião. Não vou deixar fotos aqui porque o YouTube vai barrar meu vídeo se eu colocar. Eu fui pro mesmo hospital que eu fui atendida quando eu tive sangramento, pro hospital universitário. E chegou lá, eu comecei a ter muito mais sangramento. Durante o período que eu estava esperando pra passar pela triagem, eu troquei de absorvente 2 vezes. E tava saindo muito sangue. E tanto é que elas até me passaram na frente, passei pelo médico. Um médico excepcional, extremamente educado, extremamente atencioso também. Explicou todo o processo, explicou, sabe, tudinho. Tive que fazer uma ultrassom pra ver se ainda tinha algum resto, alguma coisa assim, que fosse precisar fazer a aspiração. Não era curetagem, a aspiração ela é feita por sucção. E tive que ficar internada por um dia pra fazer esse procedimento. Agora sim, eu quero contar um pouco do processo de experiência que eu tirei disso. Mas antes de falar sobre isso, comenta aqui embaixo o que você achou, se você passou por esse mesmo processo, me conta aqui a sua experiência, é muito importante pra mim saber também que tem outras pessoas que já passaram ou que estão passando por esse processo. Então, sobre o meu processo que eu passei, o que eu tive que aprender primeiramente com todo esse processo foi a lidar com a perda, né? Porque foram sonhos que foram gerados, foram expectativas que foram geradas e todos aqueles planos e aqueles sonhos que a gente tinha criado para aquele bebezinho não existiam mais, né? Então a gente teve que interromper esse sonho e foi um processo diário, não aconteceu de um dia para o outro, mas eu acredito que Deus foi nos capacitando, sabe? Depois que aconteceu o processo, eu só comecei a pedir a Deus para que Ele me mostrasse os porquês que tinha acontecido daquilo ali. O porquê que eu precisei passar por esse processo, né? Um dos maiores processos, assim, que eu tirei de aprendizado foi com o meu corpo. Porque, assim, hoje nós temos que entender que se nós queremos preparar o nosso corpo para ser uma terra fértil, nós temos que cuidar dele primeiramente. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja com coisas que nós absorvemos. O que nós temos consumido no nosso dia a dia? O que você tem tirado do seu dia que é bom para nutrir o seu corpo e a sua mente, e o que você tem mantido na sua vida que talvez não te faça tão bem assim. Então eu aprendi muito essa questão com o meu corpo, sabe? E eu sabia que eu precisava preparar o meu corpo para que ele um dia viesse a gerar uma vida e para que quando eu recebesse esse milagre, esse bebezinho, o meu corpo pudesse oferecer para esse bebê tudo o que ele necessita, tudo o que ele precisa. Então, a nossa vida é assim. O que nós temos plantado dentro de nós para que venha gerar vida. E eu não digo vida só de bebê, só de gravidez, mas vida dos seus sonhos, a vida dos seus projetos. O que você tem consumido? Então, eu quero deixar essa reflexão. E é isso. Eu espero que eu possa ter contribuído com esse relato. Eu espero que eu possa te ajudar de alguma forma com esse vídeo.
Se você quiser manter contato comigo, quiser dar algum testemunho do que você passou, vai lá, eu vou deixar meu Instagram aqui novamente. Vai lá no Instagram, me manda um direct, eu vou fazer o possível pra responder. Eu vou sempre estar interagindo lá com vocês também. E eu espero que vocês gostem. Tá certo? É isso. Um grande beijo e fiquem com Deus.